Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa análise aprofundada de um artigo que é pura estratégia constitucional e, claro, um prato cheio para concurso e para a OAB, o artigo 43. A gente não vai só ler a lei, não, a gente vai desmontar esse artigo, entender por que cada vírgula está ali e, o mais importante, como as bancas vão tentar te derrubar com ele. Então se ajeita aí, porque hoje a gente vai fundo em cada detalhe. Vamos lá! Para começar, vamos pensar no tamanho do desafio. O Brasil é gigante, um verdadeiro continente. E com essa imensidão, vem abismos enormes entre as regiões. A pergunta de R$ 1 milhão é: como é que a nossa Constituição, que promete igualdade para todo mundo, lida com isso na prática? Como ela tira do papel aquela ideia de tratar os desiguais de forma desigual para que eles se tornem iguais? A resposta, meus amigos, é uma ferramenta de engenharia política e administrativa poderosíssima. E aqui está ela, a resposta, bem no caput, na cabeça do artigo 43. Prestem muita atenção na primeira palavra-chave, poderá. A União poderá articular. Isso aqui não é uma ordem, é uma autorização. É a Constituição entregando uma ferramenta na mão da União e dizendo, olha, se precisar, use isso aqui. E usar para quê? Para duas coisas que andam juntas. Primeiro, gerar desenvolvimento. Segundo, reduzir as desigualdades. É o motor do nosso federalismo de cooperação, com o governo central agindo para equilibrar o jogo e botar mais força onde o país mais precisa. Pense nesse artigo como o grande plano mestre da União. É ele que dá a base para todos aqueles planos de desenvolvimento que a gente ouve falar. É a carta branca constitucional para o governo federal olhar para o mapa do Brasil, enxergar além das fronteiras dos estados e dizer, aqui, nesta área, eu vou agir de forma diferente, de forma focada. E a chave para fazer isso acontecer é um conceito bem específico. E o conceito é esse: complexo geoeconômico e social. Anotem, grifem, tatuem isso na alma porque é fundamental. O que o legislador fez aqui foi genial. Ele disse: esqueçam as linhas no mapa por um segundo. Existem problemas e potenciais que não respeitam fronteiras estaduais. Pensem na Amazônia Legal, ela pega 9 estados. Ou no semiárido nordestino, também não é um estado só. São áreas definidas pelo clima, pela economia, pela sociedade. É essa visão que permite criar políticas que realmente funcionam, como as que a gente vê na Sudã para a Amazônia ou na Sudene para o Nordeste. Ok, a ideia é ótima. Mas como é que esse plano sai do papel? A Constituição não ia deixar essa ponta solta, né? Ela define exatamente qual é o tipo de chave que liga essa máquina. E aqui, ó, atenção redobrada, porque é aqui que a banca monta a armadilha. Então, vamos lá. Pergunta com cheiro de prova. A União decide que vai criar uma agência para desenvolver uma certa região. Para fazer isso, ela precisa de qual tipo de lei? Uma lei ordinária? Uma medida provisória? Um decreto do presidente? Pensem com calma, porque a resposta está escrita com todas as letras na Constituição, e errar isso é entregar ponto de graça. E a resposta é lei complementar. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque para aprovar uma lei complementar, o Congresso precisa de maioria absoluta, ou seja, metade dos deputados e senadores mais um. É um quórum muito mais difícil de atingir do que o de uma lei comum. O recado do Constituinte aqui é bem claro. Mexer com o desenvolvimento do país é coisa séria, é política de Estado. Não pode ser decidido por uma maioria qualquer que apareceu ali no dia da votação. Precisa de consenso. E o que essa tal lei complementar vai dizer? Bom, ela é o manual de instruções completo. Ela vai definir quais são as regras do jogo para uma região entrar nesse plano. Vai dizer quem senta na cadeira para decidir as coisas nesses órgãos regionais e, fundamental, vai garantir que o plano da região X esteja alinhado com o plano nacional do Brasil. É ela que amarra tudo para a ação ser coordenada e não um monte de tiro para tudo que é lado. Muito bem, a União já tem a permissão, já tem a ferramenta, mas e o dinheiro? Como ela convence alguém a investir numa área mais pobre ou isolada? É aí que entra o pacote de bondades, os incentivos. E para essa parte, a gente tem um macete para nunca mais esquecer. Para decorar os incentivos do parágrafo 2º, vamos pensar na sigla JIP. Imagina um carro, um Jeep, só que com 2 Is no meio. J-I-I-P. Vamos lá. J de juros mais baixos, ou seja, crédito barato para quem for investir lá. O primeiro I é de igualdade de tarifas e fretes. Isso é para anular o custo extra de estar longe dos grandes centros. O segundo I é o mais famoso: isenções de tributos federais, ou seja, a União abre mão de imposto para viabilizar o negócio. E, por fim, o P de prioridade no uso dos rios e das águas, essencial para irrigação e energia. Guardou? JIP, juros, igualdade, isenções e prioridade.
Agora, uma paradinha estratégica. Dentro daquele I de isenções, a lei fala em diferimento. Cuidado, banca de concurso ama confundir isso. Isenção é quando a lei te libera de pagar. Ponto. Diferimento não é perdão, é só um paga depois. O imposto continua existindo, você ainda deve, mas o governo te dá um prazo maior, um fôlego no caixa. Entender essa diferença pode ser aquele pontinho que te coloca dentro das vagas. E agora, o pulo do gato supremo. Olhem essa frase do texto, além de outros. O que isso quer dizer? Significa que a nossa lista do GIP não é fechada. O nome técnico para isso é rol exemplificativo. Ou seja, a lei pode criar outros incentivos que não estão aí. Se a questão da sua prova vier com os incentivos são somente esses, apenas os previstos, pode marcar como errada sem medo de ser feliz. Lembram do P do nosso GIGIP, aquele de prioridade no uso das águas? Pois é, o parágrafo 3º do artigo pega essa ideia e dá um zoom, focando numa região super específica e vulnerável do nosso país. O parágrafo 3º é uma ordem direta para a União. Ele praticamente diz: Ei, União, naquelas áreas do semiárido onde a seca castiga, a sua ação tem que ser especial, tem que ser focada em garantir água. É isso que dá a base legal para projetos gigantes como a transposição do São Francisco, ou para coisas mais simples e eficientes como as cisternas. Não é um favor, gente, é uma obrigação constitucional. E a Constituição ainda desenha o plano de ação, que se baseia em 3 pilares. Primeiro, cuidar da terra, combatendo a desertificação. Segundo, cuidar das pessoas, ajudando o pequeno e o médio produtor, que são quem de fato vive ali. E terceiro, cuidar da água, investindo em infraestrutura hídrica. Percebem a lógica? Terra, gente e água. É uma política pública completa desenhada no texto constitucional. E quando a gente achava que já tinha esgotado o artigo 43, veio uma novidade. Uma mudança super recente que conecta tudo que a gente viu com a maior pauta do nosso século. Vamos para a parte final e mais nova do artigo. Circula em essa data, 2023. A Emenda Constitucional 132, que ficou famosa por causa da reforma tributária, trouxe de carona uma pequena mudança no artigo 43. Pequena no tamanho, mas gigante no significado. E todo concurseiro sabe, lei nova, com tinta fresca, é questão certa na prova. E essa tela mostra a revolução. Antes, o papo era só economia. Agora, a Emenda 132 botou uma condição verde na jogada. A partir de 2023, a União, na hora de dar um incentivo fiscal, deve pensar em sustentabilidade. É isso mesmo. O desenvolvimento regional agora tem um sobrenome obrigatório, sustentável. Na prática, é a Constituição trazendo a agenda ambiental para dentro da política econômica. As palavras mágicas para decorar são sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Mas a pegadinha da prova está na expressão sempre que possível. Isso aqui, juridicamente, significa que não é uma obrigação absoluta. O governo tem uma margem para decidir, mas se ele não aplicar esses critérios, vai ter que se justificar muito bem. Não é um faça se quiser, mas também não é um faça de qualquer jeito. É uma direção, um norte claro que a Constituição deu. E é isso, fechamos a nossa dissecação do artigo 43. Fica a reflexão final. Será que esse artigo, que nasceu para combater a pobreza, com essa nova camada verde, não se tornou a principal ferramenta do Brasil para lutar contra a crise do clima? Será que é através desses incentivos que a gente vai construir uma nova economia de baixo carbono? O futuro e, claro, as próximas provas vão nos dizer. Até a próxima!